Olá pessoal, eu sou Rossano Sobrinho e estamos aqui para mais um vídeo reflexivo no canal Espírita Cristão. Hoje com um tema de extrema utilidade, de extrema necessidade, que a gente vai conversar aqui de forma bem didática. Como controlar a sua raiva e conviver com pessoas muito raivosas? As pessoas, temos visto ultimamente, as criaturas humanas muito nervosas, né? Muito raivosas. E todos nós precisamos aprender a lidar com a raiva. Que a raiva, até certo ponto, é um mecanismo saudável, é um descarregar de uma tensão, de um aborrecimento. Normalmente a raiva está muito atrelada à sensação de injustiça, né? A pessoa se sente injustiçada. Então nós vamos conversar um pouco sobre esse mecanismo da raiva, porque entender, conhecer é libertar-se. Jesus disse, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente estuda psicologia, psicanálise, quando a gente promove autoconhecimento, nós estamos estudando o Evangelho. O Evangelho é uma cartilha psicoterapêutica de autoconhecimento, doutrina espírita também, né? Então, assim, há muita gente brava, nervosa, né? Pessoas que são pavio curto e qualquer coisa explodem, né? Não estamos falando de pessoas que ocasionalmente ficam nervosas, não. Isso está dentro de um padrão da normalidade, né? Vamos dizer assim. Nós estamos falando de pessoas que sempre estão nervosas, sempre estão raivosas. E gera o que nos outros, né? Até um medo. Você está conversando com uma pessoa e você não sabe em que momento essa pessoa pode explodir, pode descarregar o nervosismo dela, né? Então nós vamos tentar entender um pouquinho. Há dois mecanismos muito presentes na questão da raiva, né? A primeira coisa é que as pessoas muito raivosas, elas têm uma dificuldade de interpretação do que está acontecendo. Normalmente é um problema de atribuição. Elas atribuem a certos fatos mais uma interpretação pessoal do que circunstancial, né? Então, por exemplo, a pessoa está esperando que alguém chegue num determinado horário para uma reunião importante, ou para um jantar importante, ou para um encontro, né? Um encontro de namoro, um encontro conjugal, um momento assim, e a pessoa atrasa. Então, normalmente, a pessoa muito nervosa, ela vai fazer uma interpretação pessoal, uma atribuição pessoal. Ela atrasou porque não está dando importância, não está valorizando, porque eu não significo nada para ela. Então ela cria toda uma elaboração, né? E sofre com aquilo, e aí vem toda uma raiva e ela age porque ela se sente injustiçada, já que ela ama, já que aquele jantar é importante, ou já que aquela reunião seria tão fundamental para a empresa, por exemplo, a pessoa é irresponsável. No caso, falta essa ampliação de interpretação. E se essa pessoa tiver déficit de atenção e tiver dificuldade com horas? Se essa pessoa tiver realmente uma dificuldade do gerenciamento do seu tempo? Então, para gerenciar a raiva, é preciso amplificar a interpretação. Alguém me disse algo. Se eu tenho uma baixa autoestima, eu posso fazer uma interpretação eminentemente pessoal ou dar àquilo uma atribuição pessoal, em vez de analisar a circunstância, o todo. Então a gente precisa evoluir é justamente ampliar o olhar. Ampliar o olhar, em vez de julgar e condenar, ampliar o olhar. Vamos analisar isso na prática, né? Sobre a questão da interpretação. Você está num show, por exemplo, e de repente, né, numa apresentação de uma banda, no meio de muita gente, e alguém pisa no seu pé e você já fica nervoso e já vai dar aquele empurrão, mas quando você olha,
é um senhorzinho cego que por algum motivo foi conduzido até ali com alguém e pisou no seu pé. Ou um senhorzinho com muita limitação visual que nem percebeu. Aquela raiva toda vai mudar, né? Se você não for muito gravemente transtornado, você vai olhar, né? E vai pensar, não, coitado, ele nem está percebendo, nem viu o meu pé. Então, o olhar que temos para o fato muda. Mas se você entender que é algum jovem que deslocadamente pisou irresponsavelmente no seu pé te machucando, você já vai dar aquele empurrão, né? Então, tudo é como nós olhamos. A questão circunstancial muda o nosso interior. Como nós vemos a vida pela mente, nós temos que aprender a pensar outras possibilidades e fazer outras interpretações. Ah, ele chegou atrasado, coitado. De repente o trânsito estava tumultuado. Então a gente começa a diluir essa raiva fazendo novas interpretações. Naturalmente a nossa reação vai ser outra. No caso em tela do pisão no pé, para mostrar quando o motivo é diferente, o nosso estado muda. Então temos que ampliar essa capacidade de enxergar, de atribuir, de interpretar. Normalmente a raiva também tem muito a ver com frustrações. A gente queria que aquilo acontecesse naquela hora, naquele momento, que aquele serviço desse certo, que aquela questão... E a coisa não acontece no nosso tempo. Nós vemos hoje uma geração que é tudo a tempo e a hora, né? Você aperta um botão, funciona, você liga, manda um WhatsApp, chega o seu lanche. E isso tem gerado pessoas muito frustradas, porque qualquer coisa a pessoa perde a paz. Num período anterior da nossa evolução mais artesanal, que a gente aprendia a esperar. Você põe uma carta no correio, a carta ia, chegava, você esperava dias para voltar. A gente lidava melhor com frustrações hoje, né? Então a gente precisa regular isso, sair desse imediatismo e desenvolver paciência. Como? Fazendo esse entendimento, estudando isso, vendo vídeos como esse, se autoestudando para gerenciar. E como lidar com pessoas muito nervosas, muito raivosas, né? Muitas vezes no primeiro momento da raiva, acolher a raiva da pessoa, que ela já está explodindo, se você explodir de volta vai piorar. Então você tenta ouvir, né? Pode ajudar a pessoa a promover interpretações sobre o ocorrido, né? Falar, mas será que foi isso mesmo? Vamos ver aqui outras possibilidades e tal. Apontar, né, outras possibilidades. Então você acolhe, né? Quer dizer, em vez de não dar importância ou de abrigar, você acolhe e ajuda a pessoa a ampliar visão. Eu falo que o nosso problema evolutivo é um problema de visão. Aquele cego que pediu a Jesus visão, Senhor, que eu possa ver, para mim é a oração mais perfeita, mas não no sentido da visão física. Todos nós deveríamos pedir a Deus visão, a Jesus, Senhor, me dê visão, me dê compreensão, porque quando eu compreendo melhor, eu lido melhor com tudo, né? E naturalmente a gente precisa, todos nós, né, regular melhor o nosso humor. E aí tem várias ferramentas. A terapia é uma ferramenta, a prática da meditação é uma ferramenta, a leitura de livros de autoconhecimento, de autoajuda, de espiritualidade é uma ferramenta. Muitas vezes a pessoa carece de medicação, de uma ajuda medicamentosa, que também é Deus nos ajudando, porque o medicamento pode regular o nosso humor, produzir serotonina, dopamina, noradrenalina, pode equilibrar questões hormonais. Às vezes a tireoide está desregulada e o nosso humor fica desregulado. E às vezes a gente até vai para a terapia não funciona porque precisa de medicamento, não tem que ir ao médico, é um exercício de humildade, de aprendizado, né? Então a raiva, na medida certa, ela faz até parte da vida, mas quando ela passa a ser uma constante no comportamento, você se torna uma pessoa desagradável.
as pessoas passam a fugir de você, porque qualquer coisa você explode, você faz uma interpretação equivocada, você briga, você quebra o pau. Então as pessoas não querem se submeter a isso, ok? Então tá aí algumas diretrizes, qualquer dúvida, deixe aí o seu comentário, apoie o nosso canal para que ele possa crescer, tá aí na descrição do vídeo, e se inscreva, já atingimos 5.622, na verdade eu acho que já é quase 5.640, que a gente não corrigiu ali. Se inscreva aí, bata o dedão aí em inscrever-se e vamos diluir a raiva nas águas do entendimento, ok? Obrigado por você estar aqui conosco aprendendo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.